Boa noite. Hoje é sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. Réus do caso da Boate Kiss são condenados. Juiz decreta prisão, mas TJ concede habeas corpus. O julgamento dos 4 acusados durou 10 dias. Incêndio em casa noturna matou 242 pessoas e feriu outras 636 no dia 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Após 10 dias de julgamento e quase 9 anos de espera, o Tribunal do Júri do Fórum Central de Porto Alegre condenou pela morte de 242 pessoas os 4 réus acusados do incêndio da Boate Kiss: Elisandro Calegaro Spor, Mauro Lodeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. A sentença começou a ser lida na tarde desta sexta-feira. O incêndio na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. As vítimas, em sua maioria, eram jovens estudantes com idades entre 17 e 30 anos, moradores da cidade universitária. A justiça decretou as seguintes condenações: Elisandro Spor, sócio da boate, 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. Mauro Hoffmann, sócio da boate, 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. Marcelo de Jesus, vocalista da banda, 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual. E Luciano Bonilha, auxiliar da banda, 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual. O cumprimento da pena se daria em regime fechado e, por ser superior a 15 anos, seria executado de forma provisória. Assim, a prisão dos 4 foi decretada pelo magistrado. No entanto, Facchini Neto recebeu a comunicação de que o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo em favor de um dos réus, o que fez suspender a execução da pena dos 4. Portanto, nenhum deles foi preso. Na noite desta sexta, o Ministério Público afirmou que irá recorrer do habeas corpus. No caso como o presente, é preciso referir que se está diante da morte de 242 pessoas, circunstância que, na órbita do dolo eventual, já encerra imensa gravidade, disse o juiz Orlando Facchini Neto. A tragédia é a maior ocorrência em número de vítimas da história do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, atrás apenas do incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói, que deixou 503 mortos em 1961. Os jurados são muito inteligentes. Os jurados sabem o que fazem. Eu tinha certeza que a sociedade ia decidir dessa forma, porque a sociedade sabe o que faz, diz a promotora Lúcia Helena Galegari, após a decisão. O juiz Orlando Facchini Neto destacou como chegou às decisões das penas. Eu cheguei na pena a partir de critérios alusivos à particularidade de cada um dos acusados, explicitados na decisão, que é longa, que eu não li na sua inteireza, que pertence a um processo, portanto pública, pode ser lida e naturalmente alguns haverão de concordar, outros vão discordar. Facchini Neto também foi questionado sobre o habeas corpus e se a decisão seria uma frustração. Eu não digo que é uma frustração. A minha decisão explicita as razões pelas quais me parece que no Tribunal do Júri, como diz a lei e como vem dizendo o STF, deflagra-se a execução da sentença. Agora, há poucos pontos de vista contrários e como juiz eu não tenho outra alternativa a não ser respeitar. A realização do júri encerra uma longa espera de familiares, sobreviventes, réus, testemunhas e também da comunidade de Santa Maria. No plenário, onde as audiências foram realizadas, em tendas de familiares montadas ao lado do fórum e na cidade onde ocorreu a tragédia ou pela cobertura da imprensa, a expectativa do público pelo desfecho era grande. Passados mais de 3.200 dias desde o incêndio, o caso foi analisado pela polícia e pelo Ministério Público, chegando ao Poder Judiciário. O período se deve a inúmeras etapas do processo, entre a apresentação da denúncia, recursos, embargos e pedidos de desaforamento e desmembramento do júri. Com as sentenças definidas, tanto os réus quanto o MP
pode recorrer da decisão, mas os tribunais só poderão modificar a pena ou determinar a realização de novo julgamento sem modificar a decisão dos jurados. Julgamento. Elisandro Spor, conhecido como Kiko, foi o primeiro dos 4 réus a ser ouvido durante o julgamento. Durante sua fala, muito emocionado, se dirigiu às famílias das vítimas que acompanhavam a sessão no plenário. Eu não quis isso, eu não escolhi isso, eu não aguento mais. Eu aprendi a chorar em silêncio dentro de uma cadeia. Por que foi acontecer na Kiss? Era uma boate boa, todo mundo era amigo. Eu virei um monstro de um dia para o outro. Eu estava lá, gritou. O sócio da casa noturno disse que fez as adequações pedidas para reduzir a poluição sonora na boate. Ao ser questionado sobre a contratação da gurizada fandangueira, Kiko diz que não sabia que a banda usava artefatos pirotécnicos em shows. Durante o interrogatório, o juiz questionou por que ele não exprimiu o pesar das famílias ao longo dos últimos 8 anos. Não existe o que falar. Não tem uma explicação que consiga dar. Fiquei como culpado. Vou falar o quê? Disse. O advogado Jader Marx, que defende Kiko, classificava o júri como uma oportunidade para que seu cliente desse a sua versão do que aconteceu na data. Mauro Hoffman disse que em interrogatório que ingressou na sociedade da Kiss em 2011, quando a casa noturna já era gerida por Elisandro Spor. Nunca me intitulei dono, disse. Eu não tinha a chave da Kiss, se completou. Na noite da tragédia, Mauro havia passado na boate cedo e ido para casa. Foi avisado pelo sócio Elisandro sobre o incêndio e voltou correndo para a Kiss. Era muita fumaça. As pessoas trancaram muito no ponto de táxi. Uma tragédia é uma sucessão de pequenas coisas. Tudo atrapalhou, afirmou o réu. Antes do júri, o advogado de defesa de Hoffman, Mauro Luiz Cipriani, afirmou que o cliente não tinha qualquer participação na rotina da empresa. Conforme a denúncia do MP, Kiko e Mauro foram responsáveis pelos crimes e assumiram o risco de matar por terem usado em paredes e no teto da boate espuma altamente inflamável e sem indicação técnica de um uso, contratando o show descrito que sabiam incluir exibições com fogos de artifício, mantendo a casa noturna superlotada, sem condições de evacuação e segurança contra fatos dessa natureza, bem como equipe de funcionários sem treinamento obrigatório, além de prévia e genericamente ordenarem as seguranças que impedissem a saída de pessoas do recinto sem pagamento das despesas de consumo na boate. Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, ergueu o artefato pirotécnico que iniciou o incêndio ao tocar a espuma que revestia a boate. Aos jurados, Marcelo comentou que o uso de fogos de artifício nas apresentações era conhecido. Durante a apresentação, o músico recebeu o artefato acoplado em uma espécie de luva, o fogo de artifício que foi acionado no refrão quando o cantor ergueu a mão. Fiz a coreografia, tirei a mão, o Luciano tirou a luva de mim, guardou, continuamos tocando, recordou. Ao ser advertido de que o teto pegava fogo, ele larga o microfone, pega o extintor e grita "fogo" para quem estava próximo. Eu disse, vou apagar. Na minha cabeça eu ia apagar. Tive uma chance só de apagar o fogo e a chance que eu tive eu não consegui. O extintor não funcionou. Entrei em desespero de cima do palco. Não sabia o que fazer, relatou emocionado. Para a advogada de Marcelo, Tatiana Visotto Borsa, ouvida antes do júri, o músico é mais uma vítima da tragédia. Luciano Augusto Bonilha Leão, auxiliar da banda Gurizada Fandangueira, acionou o artefato pirotécnico que iniciou o fogo na boate. Em interrogatório, ele lembrou o que ocorreu no dia do incêndio. Tenho consciência tranquila que não foi meu ato que tirou a vida desses jovens. Se for para tirar a dor das pais, eu estou pronto, me condenem, afirmou. O réu contou que a banda já havia feito ao menos 9 shows com artefatos pirotécnicos. Na Kiss, ele recorda 2 apresentações com fogos. Luciano ainda afirmou que a banda não sabia que o teto do palco havia sido rebaixado e revestido de espuma. Se eu tivesse morrido lá, hoje sentada aqui, tem a maior joia da minha vida, que é a minha mãe. Ela ia estar ali, sentada com eles, familiares, sustentou. Luciano acendeu o fogo de artifício, passou para o vocalista Marcelo de Jesus
e permaneceu junto ao palco, conforme relatou no júri. O advogado que defende o auxiliar, Jean Severo, alega que o cliente não é culpado, mas uma vítima. O MP afirma que Marcelo e Luciano foram responsáveis porque adquiriram e acionaram fogos de artifício, que sabiam se destinar a um uso em ambientes externos e direcionaram este último aceso para o teto da boate, que distava a poucos centímetros do artefato, dando início a uma queima do revestimento inflamável e saindo do local sem alertar o público sobre o fogo e a necessidade de evacuação, mesmo podendo fazê-lo, já que tinham acesso fácil ao sistema de som da boate. Chegou ao fim um dos julgamentos mais duros do país, o dos 4 réus acusados pela morte de 242 pessoas na tragédia da Boate Kiss. Depois de quase 9 anos de espera, a tragédia foi em Santa Maria, interior do estado, em janeiro de 2013. Os 4 acusados foram condenados, com penas que vão de 22 anos e 6 meses a 18 anos de cadeia. O juiz, na leitura da sentença, citou o sofrimento das vítimas, a dor das famílias, o heroísmo de quem entrou na boate em chamas para tentar salvar alguma vida. Durante a leitura da sentença, chegou um habeas corpus concedido pelo TJ, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que os impede de irem para a cadeia. Os 4 acusados que foram condenados, neste momento, eles não vão para a cadeia por conta desse habeas corpus concedido pelo TJ do Rio Grande do Sul. A gente vai direto para Porto Alegre falar com a nossa repórter Bruna Osterman, que acompanhou todo esse caso. Oi, Bruna, boa noite. Márcio, boa noite. Exatamente como você disse, os réus já saíram aqui do Tribunal do Foro Central de Porto Alegre em liberdade, graças a esse habeas corpus preventivo, que na verdade foi solicitado pela defesa de Alessandro Spor, um dos sócios da Boate Kiss, mas que, como foi autorizado pelo Tribunal de Justiça, por um desembargador do Tribunal de Justiça, o juiz presidente da sessão do júri, Orlando Facili Neto, acabou incluindo esse habeas corpus, esse benefício do habeas corpus para os outros 3 réus, portanto todos livres a partir de agora, até que essa análise seja feita por um colegiado, ou seja, são 3 desembargadores que precisarão analisar esse pedido de habeas corpus, que é uma decisão liminar, ainda não se sabe exatamente o prazo para que ele seja analisado. Vamos falar então das penas. Alessandro Spor, de acordo com o juiz Orlando Facili Neto, por ter uma participação, digamos assim, mais importante no fato do incêndio, recebeu a pena de 22 anos e 6 meses de prisão. Mauro Hoffman, o sócio dele, 19 anos e 6 meses. E os integrantes da banda Gurizada Fandangueira receberam a pena de 18 meses. Vale destacar que eu já conversei com a defesa de Luciano, que disse que vão recorrer e buscar a anulação desse júri e que o Luciano é inocente. A defesa de Mauro Hoffman disse que, mesmo não concordando com a decisão do Conselho de Sentença, respeita essa decisão e o veredito, e a partir da semana que vem vai avaliar as medidas para os recursos cabíveis. Já a defesa do Alessandro Spor disse que não tem nada a declarar, e eu estou aguardando ainda o retorno da defesa de Marcelo de Jesus. Ou seja, eu conversei com a promotora Lucilena Calegari, que disse que é iminente essa prisão se for decidido, na verdade, pelo colegiado, porque considerando que são 3 juízes, 3 desembargadores, aliás, se 2 analisarem que o habeas corpus não vale, ele será derrubado. Nesse momento, as famílias estão reunidas na sala que tem aqui no Foro Central, onde é uma sala de apoio. Tem muita gente lá. O momento em que saiu essa sentença, logo o juiz falou que eles foram condenados, mas não explicitou se seria o dolo eventual ou não, porque isso era uma demanda muito grande das famílias, porque justamente o dolo eventual aumenta o tempo de prisão. O juiz então explicou por que os jurados mantiveram o dolo eventual devido ao grande número de mortes, enfim, 242 vítimas, e então veio essa sentença definida. Inclusive ele tinha decretado a prisão, mas acabou tendo que liberar a todos, e aqui as famílias nesse momento já começam a se retirar, dizem que não é um momento de comemorar, mas que é uma vitória da justiça. É contigo, Márcio. Obrigado, Bruna Osterman, falando ao vivo de Porto Alegre. Repetindo, então, as penas a que foram condenados os acusados da Boate Kiss. Os sócios da boate, Alessandro Spor, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Mauro Hoffman,
19 anos e 6 meses de prisão. E os 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, eles foram condenados a 18 anos de prisão. Bom, na minha opinião, os 4 sim são culpados. Claro que é um homicídio com dolo eventual. Eles não fizeram porque queriam fazê-lo. Porém, assumiram o risco. Primeiro pelos donos da boate, mesmo que seja sócio, por um revestimento de espuma, sem um técnico dizer se essa espuma poderia ser usada na boate. Uma boate que não tinha saída de emergência, que todas as portas estavam trancadas, porque os seguranças tinham ordens que ninguém poderia sair sem pagar a comanda. E foi isso que aconteceu. Dos músicos, dos 2, o que acendeu o fogo de artifício e aquele que levantou e provocou um incêndio, prender fogo de artifício num recinto fechado é uma temeridade. É como pedir realmente que aconteça uma tragédia. Ok, podem dizer que em outros lugares é comum, lugares fechados, fazerem cascatas de fogo de artifício que nunca provocaram incêndio. Mas você assume o risco. No lugar fechado, você assume o risco de provocar uma fagulha, provocar um incêndio. Infelizmente isso aconteceu. Eles que poderiam ter alertado as pessoas no fundo da boate que tinha começado um princípio de incêndio. Não. Segundo eu tenho lido, quando começou o incêndio e que o sistema de som foi cortado, a gurizada fandangueira saiu por uma porta lateral, enquanto os jovens que estavam dentro da boate, no desespero para fugir, foram empurrando aquela massa de pessoas. Por isso que muitas pessoas caíram, foram pisoteadas. O fogo queimando, arrebentando o teto derretendo sobre aquelas pessoas. Sabe? E eu não posso nem imaginar. É difícil imaginar o desespero de quem queria sair sendo pisoteada. Porque, seguro, a maioria das pessoas que morreram estavam na frente do palco, que ainda sabia que não conseguiriam sair, aquela massa que estava atrás não conseguiam sair primeiro, porque as portas estavam trancadas com correntes, com cadeado. Muitos entraram no banheiro. E como vai sair pelo basculhante do banheiro? E morreram asfixiadas dentro do banheiro. Eu lembro de um relato de uma sobrevivente que trabalhava num bar. Ela enfiou a cara dentro da geladeira do frigobar para poder respirar. Se ela não tivesse feito isso, hoje ela não estaria aqui. Morreram 242 pessoas. Estas pessoas aqui, estas que tinham um futuro pela frente, todas estas que saíram para se divertir e não voltaram mais. Mais de 630 pessoas, 636 se eu não estiver errado com o número, tiveram sequelas físicas, psicológicas. E escutar dos réus, ou melhor dizer, não dos réus, dos advogados de defesa, que eles também foram vítimas. Eles não foram vítimas. Vítimas foram esses jovens. Esses jovens que foram vítimas. Que foram para uma casa noturna que não tinha capacidade. Não deveria estar aberta. Deveria também o prefeito da cidade estar na cadeia também. Que permitiu que uma casa noturna que não tinha extintores
em dia contra incêndio, que não tinham saídas de incêndio, de emergência, que não tinha praticamente nada, pudesse funcionar. Os 4 foram condenados. E por que as autoridades de Santa Maria também não foram julgadas? Quem é que deu autorização que essa boate funcionasse? Onde estava a fiscalização que não foi lá para ver uma boate superlotada? Porque não era a primeira vez que a Kiss enchia dessa forma. Não só a Kiss, hoje tem fiscalização em todas as boates do Brasil. Tenho certeza que depois dessa tragédia, muitas normas foram acatadas dentro de boates, para que isso nunca mais se repita. Mas por que tem que acontecer uma tragédia dessas proporções para que não ocorra mais? Poderia ter sido evitado, sim. Se os vizinhos reclamavam do som e o dono queria um sistema para abafar o som, por que não procurou uma empresa especializada no assunto para fazer a obra? É por causa disso? Para economizar? Pegamos qualquer pessoa, um técnico aí. O técnico disse que é para colocar espuma. Vamos meter espuma nas paredes, no teto. Mas será que essa espuma é inflamável? Que importa? Pegar uma mais barata, enfiar aí, pronto. Só para abafar o som. Ok. Mas se eu tivesse usado fogos artificiais no show, não aconteceria incêndio? Como não? Um curto-circuito, por exemplo, não? Um curto-circuito poderia provocar um incêndio, o que aconteceu no edifício Joelma, nos anos 70, que foi um curto-circuito que começou um incêndio, que todas as paredes, o chão era de material inflamável, e vimos a tragédia que aconteceu no Joelma, que claro que na boate Kiss morreram muito mais do que morreram no Joelma. E depois dessas tragédias, agora vamos implementar, vamos fazer campanha, vamos fiscalizar, vamos estar atentos. Mas essas pessoas aqui não vão voltar. Infelizmente, elas não vão voltar. É muito triste. Se sente um alívio que a justiça foi feita, mas ainda continua aquela... Deveriam ter saído presos já para começar a cumprir a pena. Quase 9 anos de espera, mas ainda tinha gente que deveria ter sido julgada, como o ex-prefeito de Santa Maria, que foi lá fazer um depoimento, né? E ele deveria estar lá também sentado no banco dos réus. Por que as autoridades de Santa Maria não foram processadas? É muito triste, mas eu acredito que isso vai trazer um pouco de alívio para as famílias. E esperemos que nunca mais uma boate Kiss se repita. Que nunca mais possamos ver nossos jovens que saiam para se divertir e não voltam mais para casa. Este vídeo eu quero dedicar a todas as vítimas da boate Kiss, as 242 pessoas que infelizmente não estão mais aqui conosco, as 636 pessoas sobreviventes e a família de todos. Eu quero deixar aqui também a minha solidariedade para vocês. Obrigado a todos. Força e uma vitória.
Obrigado, pessoal.